Bom dia, está no ar o programa da PIB-JF, diretamente da 83ª Assembleia da Convenção Batista Mineira. Nós estamos vivendo um momento muito agradável. Nós estamos recebendo em Juiz de Fora os batistas de todo o estado de Minas Gerais para um grande evento, a 83ª Assembleia da Convenção Batista Mineira. Então estamos vivendo em clima de festa. E o tema desta Assembleia que nós estamos tratando é a respeito do serviço. E a gente tem que entender que, assim como Davi, nós precisamos servir ao Senhor nesta geração. O Senhor nos colocou aqui neste tempo para influenciar pessoas, transformar vidas, dando o melhor de cada um de nós. Servir a Deus nesta geração. Servir a Deus dentro do propósito divino. Será que você entende que Deus tem um propósito para a tua vida? Assim como Deus tem um propósito para a minha vida, Ele tem um propósito para a tua vida. Nós não viemos a este mundo por acaso. Nós viemos a este mundo com uma finalidade, com um objetivo, com um propósito. Deus tem um propósito para você. E o propósito de Deus é usá-lo com sabedoria nas suas mãos, nas próprias mãos de Deus. Deus quer te usar para ser bênção nesta geração. Usar para ser bênção na tua casa, na igreja, na sociedade. Mas temos que cumprir o que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que ter uma mente dinâmica, uma mente contextualizada com o tempo que nós estamos vivendo. Este é um tempo de desafios. E qual é o grande desafio? É o que nos propõe o tema dos batistas para este ano. Servir ao Senhor dentro do contexto do tempo em que nós vivemos, como Davi serviu ao Senhor na sua geração e depois descansou e foi estar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e que Ele possa usar a tua vida com poder para a glória e para a honra do seu nome. A maior parte dos batistas diria que o propósito de Deus para esta geração é o cumprimento da grande comissão. Não é verdade? A comissão dada por Jesus. E nós sabemos também que a ideia que nós temos em relação à grande comissão é de que a ordem de Jesus é para que o povo de Deus vá. A gente se alegra porque estamos indo, mas a grande comissão não é para ir, e não é para pregar o Evangelho, é para fazer discípulo. Essa é que é a questão. E o texto de Lucas capítulo 5 é um texto em que Jesus vai começar o seu trabalho de discipulado. Lucas é o evangelho que mais usa a palavra discípulos. E onde Jesus é mais chamado, reconhecido como mestre, como discipulador. Então Lucas, quando escreveu o seu evangelho, ele tinha como preocupação o trabalho de discipulado desenvolvido por Jesus. E Lucas capítulo 5 vai mostrar como é que isso começa.
Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu, à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O texto diz que Jesus chegou ali às margens do lago Genezaré, e também conhecido como Mar da Galileia, e chegando ali, Jesus começou a ensinar. Gente apertando Jesus de todos os lados. E aí Jesus requisita o barco de Simão Pedro, sobe no barco de Pedro e começa a ensinar para o pessoal. E a proporção que ele vai ensinando, a gente imagina. Os homens dizendo para os filhos: corre em casa, chama a mamãe, chama a sua tia, chama a sua avó. A presença de Jesus ali era alguma coisa absolutamente inusitada e extraordinária. Eles estavam cumprindo a Jesus não por causa de milagre, mas para ouvir a palavra de Deus. Lucas narra essa história depois de pesquisar, de ouvir as testemunhas auriculares que ouviram Jesus, que viram o que estava acontecendo e que perceberam que o povo tinha aquela convicção de que ouvir a Jesus era ouvir a palavra de Deus. Alguma coisa naquilo que Jesus dizia ia movendo o coração das pessoas. E eu imagino que eles quiseram compartilhar isso com seus outros familiares, e a multidão foi crescendo de tal maneira que Jesus precisou do barco de Pedro para dali, a alguns metros dentro d'água, poder se dirigir à multidão que estava ali na praia e continuar o seu ensino. E naquela época era diferente de hoje. Hoje nós temos o esmagamento das maiorias. As maiorias esmagam as minorias. Olha,
o número de pessoas aqui ouvindo. Quem está falando? Um só. Eu sou a minoria. Naquela época, as minorias tinham vez. Jesus era a minoria, mas o texto diz que ele estava no barco de Pedro sentado, e sentado ele ensinava. E o pessoal na praia certamente estava como? De pé, ouvindo. Agora vocês ficam aí sentados, no bem bom, e eu fico aqui de pé pregando para vocês. Mas eu sou minoria, não tenho nada que reclamar, a não ser agradecer o privilégio de estar aqui pregando. Mas Jesus certamente pregou durante horas. E depois de acabar de pregar, ele vira para Pedro, com o pessoal ali em volta, e diz para Pedro: Pedro, rema, leva o seu barco lá para o fundo, e diz ainda para os outros que estavam próximos, e lancem as redes. Agora, meus irmãos, quando Jesus diz isso, ele se dirige a Pedro com a coisa mais improvável que alguém que ouviu poderia imaginar. Pedro ouvindo aquilo e obedecer o que Jesus disse. Primeiro, porque Jesus era de Nazaré. Jesus não era de uma região pesqueira. Jesus não tinha sido pescador, ele era filho de carpinteiro. Para Pedro, pescar era uma profissão. Para Jesus, pescar poderia ser uma recreação, mas nunca uma profissão. Em segundo lugar, Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha conseguido nada. Nada. Podem imaginar como foi aquela manhã de Pedro? Eu não sei como é que vocês imaginam Pedro. Eu imagino que Pedro era um pescador rude e com uma mola debaixo da língua, que não pensava direito naquilo que ia falar. E podem imaginar aquela manhã para Pedro. Ele está limpando as redes, lavando as redes. Há animais que dentro da dieta dos judeus eram considerados impuros, que tinham ficado grudados na rede. Há pedaços da rede que talvez tivessem se rompido ou enfraquecido e eles estavam consertando. Eles estão fazendo esse trabalho difícil e de vez em quando passa um, sabendo que Pedro não tinha pescado nada. E passando, dando aquele sorriso e perguntando para Pedro: então, Simão, como é que foi a pesca hoje? E eu imagino que a resposta de Pedro era um palavrão. Não posso imaginar outra coisa de Pedro. Pedro ainda não estava aprendendo com Jesus, não andava com Jesus, e era uma pessoa comum. E Pedro, ouvindo tudo aquilo, aquela manhã inteira, um prejuízo danado, ele tinha uma empresa, ele tinha sócios, ele tinha empregados para pagar salário, ele necessitava do seu trabalho. E agora Jesus chega ali, prega, fala muito bem sobre as coisas do reino de Deus e tudo mais, mas entra numa área que não era a área de Jesus, que era a área de Pedro. Aquela era a praia de Pedro, esse negócio de pescar. E Jesus vira e diz para Pedro fazer uma coisa que pescador nenhum fazia, que era pescar durante o dia. A pescaria se desenvolve à noite. Os peixes preferem os lugares mais fundos, onde a água está mais fresca, com menos claridade. E eles se refugiam nas partes mais fundas durante o dia. E eles afloram mais à noite.
Por isso que se pesca mais à noite. E depois de uma noite fracassada, voltar lá, lançar as redes de dia. Pedro então quer que Jesus o exima de cumprir esse tipo de ordem. Pedro diz: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Me livra dessa. Eu vou até lá, vou pagar outro mico na frente desse pessoal. Mas aí Pedro, depois de tudo que ouviu, depois de tudo aquilo que ele sentiu no coração, depois do que ele já estava começando a reconhecer que era a autoridade de Jesus, ele vira e diz assim: Senhor, já que o Senhor está dizendo isso, nós vamos fazer isso. E lá vai Pedro para o meio do mar, lança as redes e vem todos aqueles peixes. Agora, meus amigos, Jesus começa o discipulado com Pedro da mesma maneira como ele começa com cada um de nós. Eu quero dizer para os irmãos hoje, e isso é uma questão muito séria, nós achamos que a nossa tarefa é evangelizar pessoas, e os pastores às vezes caem nesse equívoco, é trazer pessoas aos pés de Jesus, convertidas para o céu, e que a função da igreja é municiar os crentes novos com informações, ensinar doutrina, boa teologia e uma cultura evangélica daquilo que a gente faz, daquilo que a gente não faz, dos nossos valores. Mas se Jesus Cristo tivesse feito isso com os discípulos, se o programa de discipulado de Jesus se assemelhasse ao nosso, a igreja teria morrido lá em Jerusalém há quase 2000 anos atrás. Para Jesus, o discipulado era coisa diferente. Em primeiro lugar, Jesus não estava tão interessado em ensinar doutrina para eles. Os irmãos sabem qual era o currículo do ensino de Jesus? Era ele mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática, vai se dar bem na vida. Quem ouve as minhas palavras acha muito bonito, mas não coloca em prática, vai se dar mal. E Jesus, então, desde o início, está exigindo obediência, submissão. Quem quer ser meus discípulos, mas não quer negar-se a si mesmo, está reprovado no vestibular do discipulado. Não pode ser meu discípulo. Nós achamos que se pode, que eu posso ser discípulo de Jesus, que eu posso ser um bom crente, que eu posso ir melhorando. Eu achava isso. Eu fui trabalhar com 12 anos de idade. E comecei a fumar, num ato de rebeldia. Meu pai era um diácono, plantador de igreja, um bom pregador. Eu nunca vi papai falando mal de crente nenhum. Na nossa casa não havia comentários negativos em relação à igreja. Culto doméstico todos os dias. Papai evangelizou cada um dos filhos, cada um dos irmãos, a mãe dele, quando ele se converteu, cada um dos sobrinhos. E papai era um evangelista extraordinário. E ele pregava para todos nós. Aos sábados nós nos reuníamos para estudar a lição da escola dominical e papai tinha uma palavra pessoal e direta para cada um de seus 4 filhos. Mas papai, com muito medo, ele foi criado na malandragem, lá no morro, na favela,
E ele tinha um medo terrível de que um dos filhos dele se desviasse do Evangelho. Ele comprou um chicote, ele dava surra na gente de chicote, mas surras homéricas. Me lembro uma vez que ele quebrou o estrado de uma cama me dando uma surra, porque eu entrei debaixo da cama, ele jogou o colchão para longe e puxou a cama, eu rolei de novo de volta para baixo da cama. Quando ele viu que eu estava me protegendo dessa maneira, ele quebrou o estrado e me deu uma surra daquela. Eu era um bom garoto, eu só fui detido na polícia 3 vezes antes dos 12 anos. Então eu não era um garoto problemático. E papai dava surras e mais surras na gente. Chegou uma hora que os 4 filhos estavam fora do Evangelho. E eu saí aos 13 anos de idade. Eu tinha problemas com a mulher do pastor, eu tinha problemas com o pastor. Uma das coisas que eu me lembro, com 14 anos de idade, é que numa assembleia magna da Igreja Batista tinha disso, né? E eles elegiam até professor de escola dominical. E lá pelas tantas, na assembleia, eu levantei a minha mão e propus o nome do pastor para ser zelador da igreja. E a reação foi mais ou menos essa, né? E aí o pastor deu murro na mesa, ele era um sargento da polícia, disse que eu nunca mais falaria numa assembleia, que se fosse necessário, requisitaria força policial. Imagine uma coisa dessa para um garoto de 14 anos. E quando ele acabou aquela manifestação apoplética dele, né, eu levantei a minha mão e pedi a palavra de novo. Aí ele fez o mesmo discurso de novo, deu murro na mesa de novo, disse que eu não falaria nunca mais. Aí eu virei, não é? E perguntei, e para pedir perdão eu não posso falar? Aí ele: pode, se é para me pedir perdão, pode pedir, vem aqui na frente e me peça perdão. Eu fui lá na frente, e em vez de pedir perdão a ele, eu pedi perdão ao zelador. Agora vocês imaginem a confusão que deu na igreja, né? Eu era um garoto assim, que gostava da igreja, que amava o meu pastor, não é? E talvez por isso eu tenha acabado pedindo exclusão da igreja. E aí eu já tinha começado a fumar, já fumava escondido, e minha mãe descobriu 2 maços de cigarros de marca diferente, que estavam na minha gaveta. Marcas diferentes, se mamãe soubesse, ela perceberia que isso significava que eu ainda nem tinha decidido que tipo de cigarro eu ia fumar, qual a marca. Mas ela falou com meu pai. Meu pai me chamou lá no quarto. Aquele quarto era o cenário da tortura paterna. Ele com as mãos para trás. Eu imaginei estar com um chicote na mão. Aí chegou para mim e agiu de uma maneira completamente inesperada. Ele disse: eu vou dizer para você 3 razões pelas quais eu não fumo. Eu não fumo porque eu vou gastar meu dinheiro e eu tenho pouco dinheiro. Nós somos pobres. Eu não fumo porque isso faz mal para a saúde. Já está provado que o fumo faz mal para a saúde. Em terceiro lugar, eu não fumo porque isso provoca dependência. E eu não quero ser dominado por coisa nenhuma, a não ser pela graça de Deus. Agora você me diga 3 razões pelas quais você quer fumar. Se elas forem boas,
eu vou comprar um cinzeiro e nós vamos fumar juntos na sala daqui de casa. Aí eu procurei, não tinha nenhuma. Aí eu disse, eu não tenho nenhuma razão para fumar. E ainda assim você quer fumar? Eu disse, não quero não. Aí ele, então vamos nos ajoelhar e vamos orar. Aí nos ajoelhamos para orar. E ele começou a orar, e eu ia acompanhando a oração do papai. E na oração ele, agradeço a Deus que o meu filho resolveu não ingressar nesse vício terrível, O senhor sabe como isso ficaria ruim para mim, que sou diácono da igreja. Aí quando ele disse isso na oração, eu disse, ele está preocupado com ele, com a reputação dele de diácono, e não comigo. E ali, enquanto ele agradecia a Deus que eu não ia fumar, eu assumia comigo mesmo um compromisso de fumar. Ajoelhado, no momento de oração diante de Deus. Esse tipo de rebelião é uma coisa terrível. E deixar de fumar foi uma coisa muito, mas muito difícil para mim. Eu fiz de tudo. Cada vez que eu amassava um maço de cigarro, jogava fora e dizia não fumo mais, eu voltava a fumar. Porque o meu sonho era ser diácono da igreja. Porque o meu pai era diácono pobre, mas tinha outros só que tinham dinheiro. Eu disse, eu quero ser um diácono de igreja, eu quero ganhar dinheiro. É isso que eu quero na vida, eu quero ensinar na escola dominical, eu quero aprender do Evangelho, ensinar do Evangelho. Eu entendia que eu iria me tornar um crente cada vez melhor aprendendo. Meus irmãos, até aos 21 anos de idade, eu lia tanto a Bíblia, eu andava com o Novo Testamento no bolso aqui de trás, excluído da igreja, que o Novo Testamento ganhou a forma do meu glúteo. Eu cheguei a decorar mais de 1/3 do Evangelho de João. Eu tinha um interesse muito grande na palavra de Deus. Eu sabia muita coisa da Bíblia, mas continuava dominado pelo vício, pelo pecado. Não é informação que nos transforma. O discipulado não é alguma coisa que Deus nos chama para a gente ir melhorando. Era o que eu queria na minha vida, e melhorando. E eu iria controlando essas melhoras. Deus não tem esse propósito para a nossa vida. Deus não pega o homem perdido e diz assim, você vai melhorar, meu filho. Você vai melhorar, eu vou investir na sua vida e as pessoas vão olhar e vão dizer, poxa, mas como esse cara melhorou? Não. Do que tem aí, olha, eu vou demolir isso tudo, você vai nascer de novo. É um projeto absolutamente novo. Eu vou começar com você do zero. E para começar do zero, nós temos que chegar a um momento que a gente diga não para nós mesmos e sim para Jesus. Tem que haver esse momento. A gente tem recaídas, diversas recaídas, como Pedro teve. Mas a questão é essa. Nós somos pessoas submissas a Jesus. Podemos não ser completamente submissos a Jesus, como diz a divisa da convenção, mas nós queremos ser essas pessoas. Quando eu cheguei em Governador Valadares,
eu não sabia o que era ser pastor. Passei 3 anos em Mantena só fazendo bobagem. Aí cheguei em Valadares e disse assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ler o Evangelho de Marcos para ver como é que Jesus desenvolveu o ministério dele. Todos os dias eu li os 16 capítulos de Marcos, todos os dias, durante um mês inteiro. E aprendendo, e procurando, e olhando, e vendo, para lá e para cá. Não adiantou muita coisa no meu ministério aquela leitura. E quando a gente pensa, meus irmãos, quando a gente pensa que na época de Jesus ninguém possuía uma Bíblia, nenhuma comunidade, nos tempos de Paulo, nenhuma igreja tinha uma Bíblia completa, eles tinham pedaços, eles trocavam aqueles documentos entre si. Hoje nós temos 10 traduções diferentes da Bíblia. Sabem como é que o povo aprendia a Bíblia? Quando ia para ouvir. E não só isso, mas quando eles se encontravam uns com os outros. Falando entre vós, saudando-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Era a saudação deles, era um versículo da Bíblia. O cara decorava um versículo, ficava doido para encontrar um crente, para dizer o versículo que ele tinha decorado. Aí aquele prestava atenção para aprender mais aquele versículo. E Jair dizia para outro. Chegava, dava aquele abraço, shalom, haris. O cumprimento em grego, né? E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o outro, bem-aventurado, aquele que ouve e crê nas minhas palavras. E lá ia. E meditação, que é uma coisa que o oriental faz com facilidade, que nós temos dificuldade de fazer. É pegar o texto que sabe e meditar, trabalhar com ele na cabeça, ruminar igual a vaca faz depois de engolir o capim, o gado faz, meditar, permitir que a palavra de Deus vá ocupando os espaços na nossa mente e no nosso coração. A gente acha que se nós lermos 3 capítulos por dia e ler a Bíblia em um ano, nós vamos ser crentes bem melhores e continuamos do mesmo jeito. O que nós precisamos é ter uma decisão no coração de obedecer a Jesus. O mais improvável que Pedro faria seria dirigir o seu barco lá para o meio do mar. Mas se nós pudéssemos estar lá naquela manhã, nós veríamos Pedro, talvez remando ali o barco com seus colegas de discipulado, e nós diríamos, lá vai Pedro, remando para o meio do mar, remando para se tornar um discípulo de Jesus, remando para ser um apóstolo, remando para ser um grande, extraordinário ganhador de almas, remando para ser uma das colunas da igreja, remando para a glória eterna. Nós diríamos, vai Pedro, vai Pedro. Hoje uma grande nuvem de testemunhas olha na direção de cada um de nós e eles dizem, vai meu filho, vai para o fundo, vai obedecendo. Pare de achar que a sua cabeça é melhor do que aquilo que Deus diz para você. Pare de achar que você pode administrar a sua vida melhor do que Deus. Pare de achar que você pode administrar melhor sua família, melhor do que Deus. Pare de achar que você pode conduzir seu casamento melhor do que aquilo que Deus lhe diz para fazer. Pare com isso. Obedeça. Obedeça. É assim que tudo começa. É com plena, completa submissão a Jesus Cristo. Se alguém não negar a si mesmo
não pode ser meu discípulo. Hoje, na nossa teologia, nós achamos que uma coisa é ser crente, a outra é ser discípulo. Que nós podemos ser crentes. Eu vejo isso. De vez em quando aparece um que diz para mim: pastor, eu estou excluído da igreja há 20 anos, mas eu sou crente. Eu sei que eu estou salvo. Eu não discuto isso. Está salvo ou não está salvo é um problema entre ele e Deus. Mas não tem nenhum interesse no discipulado. É mesmo? É mesmo um crente em Jesus? Os teólogos do século XVIII, eles diziam que a graça não apenas salva, mas a graça preserva o crente. A graça habilita o crente. A graça muda a vida do crente. A graça fez isso na vida de Pedro. De areia se tornou uma rocha. Mas aquele momento foi crucial, em que Pedro rema para águas mais profundas. Pode ser que você já esteja fazendo isso há algum tempo. Não desista. Pode ser que você ainda não tenha percebido a necessidade de dizer: eu preciso submeter completamente a minha vida a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.